Pessoal, gratidão aqui. Mais um episódio com Café Social. E hoje nós estamos agraciados na presença da Paula, uma servidora do INSS, Edivaldo, doutor e advogado voltado para essa área previdenciária, doutora Fabrícia, também advogada e voltada para essa área previdenciária. E assim, Edivaldo, obrigado pela sua presença, tá? Eu que agradeço. O tema de hoje que foi escolhido é aposentadoria rural. Então eu queria que o senhor falasse um pouquinho do que o senhor acha desse tema que vai ser colocado aqui para a gente. Com certeza é louvável esse momento, porque vai ser bem esclarecedor para que as pessoas que são, nesse momento, agricultores e pescadores, com essa oportunidade que agora, nesse momento, vai ser colocado, para que possamos, na discussão, trazer orientações para que eles, de agora, com os esclarecimentos, facilitem a busca ao seu benefício perante a autarquia. Tá. Você, doutora Fabrícia, muito obrigado pela sua presença, tá? E aí, o que a senhora acha do tema em si? Nós que agradecemos mais um meio de comunicação aberto ao público, que demonstra que vem trazer informações, né, sobre documentos, sobre como eles terem acesso ao seu direito, que é o benefício, né, esse benefício que vamos tratar agora, que é a aposentadoria rural. E nós que somos advogados previdenciaristas, que estamos no contato com esse público, né, como eu mencionei, sentimos um pouco, às vezes, essa dificuldade sobre essa questão relacionada a esses documentos. Nós que agradecemos esse momento, porque mais um canal que vai trazer, vai contribuir para que seja esclarecido esse assunto, que é um assunto tão importante para esse público que está relacionado aos agricultores, aos pescadores, e com a presença da doutora Paula aqui, que é uma servidora do INSS, que vai abrilhantar também nesse momento, trazendo mais informações para que possa ter esse link, né, como a gente acha importante, sobre todos esses documentos que são importantes para que esse público possa conseguir com mais tranquilidade, com mais facilidade o seu direito. Nesse segundo episódio, no Café Social, para vocês que vêm nos seguindo e nos assistindo, nossa intenção, como sempre, é buscar o conhecimento e mostrar para vocês o conhecimento que é justamente daquelas pessoas que não conseguem chegar até o INSS, muitas vezes pela falta de internet, ou estarem em lugares distantes, que a gente sabe que tem N dificuldades. Então hoje eu agradeço bastante a sua presença, a servidora do INSS, Paula, uma pessoa que vai enobrecer bastante o nosso encontro hoje. Temos a presença do doutor Edivaldo e da doutora Fabrícia. Agradeço a vocês, a presença de vocês. E vamos falar hoje sobre aposentadoria rural. Então, para vocês que estão no campo, que não é só o rural, quando a gente fala, não é só que vocês me façam, se estiver errado, me corrijam, não é só a pessoa que está no campo, mas é o marisqueiro, é o pescador, é uma série de pessoas, o artesão, tudo isso está englobado nesse tipo de aposentadoria. Então, assim, eu vou passar a palavra para a nossa amiga Paula, que é uma pessoa que trabalha com isso, está dentro do INSS, convive isso diariamente. Então, o intuito foi trazer uma servidora para que possa mostrar para vocês que não tem o conhecimento e que tem muitas dúvidas também, tá? Ela tentar tirar essas dúvidas de vocês. Então, Paula, muito obrigado pela sua presença, tá? E a palavra está com você.
Obrigada a você, né, pelo comparecimento e a importância que tem, não apenas como servidora do INSS, mas também conhecedora da legislação, né, e a gente está sempre buscando conhecimento, é poder participar e passar esse conhecimento para as pessoas que são menos favorecidas no sentido de ter a abertura e o acesso, né, às questões do INSS, principalmente hoje com essa questão digital, né, que desfavoreceu muito essa nossa classe, né, essa classe mais necessitada, eu posso dizer que é exatamente o nosso trabalhador, quando eu digo trabalhador rural, como você bem colocou, o que engloba vários tipos de trabalhadores. E a nossa região, o nosso estado, ele é um estado gracioso nesse sentido, porque é exatamente do extrato da questão do rural, né, tanto na questão agropecuária, ou no extrativismo, como o pescado artesanal, que traz o alimento para a nossa mesa. Né? Então essas pessoas têm um caráter de suma importância para a sua comprovação, visando assim futuramente a aposentadoria rural, uma pensão rural ou um benefício de caráter rural, essa comprovação. Com isso, é importante que a gente coloque que eu acho de fundo assim, principal aqui nessa discussão, é a evolução legislativa do reconhecimento dessa atividade, porque muito tempo passado isso não era reconhecido de uma forma, ele era um trabalhador que trabalhava muito, que botava o pão na nossa mesa, mas ele tinha os seus direitos mesmo que cerceados ainda, não, né, colocados assim de uma forma totalmente positiva. Com a Constituição de 88, passou a se normatizar, está dentro do texto constitucional, mas ainda não havia a efetividade, né, dessa colocação e desse reconhecimento. E isso com as campanhas, os sindicatos, né, a categoria se fortalecendo, foram cobradas exigências governamentais no sentido de que esse trabalhador ele tivesse uma abertura maior para que ele pudesse comprovar essa atividade e aí ele ter o seu direito à sua aposentadoria, porque muitos no passado morreram sem direito ao benefício, sem direito a uma aposentadoria pela falta dessa condição de comprovar. É verdade. E aí a gente veio caminhando em 2003, que já teve algumas legislações novas, o governo trouxe algumas possibilidades e abertura desse reconhecimento, e depois disso veio algumas legislações que realmente puderam condensar e facilitaram mais a comprovação desse exercício. E o que é que a gente pensava lá atrás em 2003? 2003 está se iniciando, parecer 41, 46, que era um parecer, né, do INSS, que depois de 15 anos, 2003, 2018, essas pessoas já teriam, de acordo com essas orientações, essa documentação que pudesse comprovar essa questão do rural. E aí a gente veio com as INs, né? Hoje a IN 128 é uma IN que ela facilita muito mais o trabalho administrativo e o reconhecimento da atividade, até mais, vendo com alguns colegas que trabalham aí com essa área, mais do que até às vezes judicialmente, porque a instrução normativa já reconhece alguns pontos que no subjetivismo do direito, quando é jogado na justiça, às vezes retira. Então eu digo sempre, procure insistir na área administrativa, né? Procure fazer as concepções e os pedidos e cumpra as exigências do administrativo, porque a instrução ela tem um leque mais aberto desse reconhecimento, desde que tem aqueles indícios que a gente precisa de prova para isso, né? Então nós temos hoje como legislação principal, né? A lei, lógico, a lei 8.213, o decreto 3.048, a instrução normativa 128, a portaria 996, o ofício circular 46/2019 e a lei 11.718/08. São fora os enunciados do CRPS, a jurisprudência, mais legislações, eu digo essas porque são as mais específicas para o cunho do pedido administrativo, que é que a gente quer que exatamente que a pessoa tenha esse reconhecimento na via administrativa, ele possa por si só comprovar isso, né? Então, toda essa gama da legislação, ela facilitou de que forma? A IN 128 hoje, ela conceitua muito bem quem é o segurado especial, né? Quem é o trabalhador rural, quem é o garimpeiro, quem é o extrativista, né? Quais são as categorias que estão ali elencadas nessa situação. Separa aí o produtor rural, porque o produtor rural ele já é um contribuinte individual, ele vai comercializar maior, ele vai ter que recolher o INSS para ter essa comprovação. Exatamente. Mas toda essa legislação mantém aquela possibilidade de que aquele trabalhador, seja ele rural, seja pescador artesanal, a gente falando aqui em segurado especial, ele, através da sua documentação, ele consiga comprovar, né?
principalmente hoje com a interligação da base de dados. Então, o trabalhador que ele possui um DAP, um INCRA, né, o pescador artesanal que está no RGP, né, a Infodata, quando o robozinho vai lá, né, e ele consegue identificar que já existem esses registros, facilita essa comprovação. Por isso, a importância da gente orientar o cidadão dele estar realmente vinculado a esse registro, ter o cadastro nessas instituições, né, que é aberto ao público, para que, quando o INSS venha a informar aquilo que hoje ele chama de autodeclaração, Sim. que é um documento principal, né? Ali na autodeclaração ele vai declarar o que ele faz, vai declarar os períodos que ele deixou de trabalhar na área rural, se ele não foi de forma contínua, e isso vai se coadunar, vai se completar com essas informações nesses órgãos principais. Então ele pode ter um benefício, inclusive, concedido sem necessidade de documentação complementar, se ele tiver essas situações aí colocadas. E era isso que eu ia conversar com você, Paula, que o interessante de tudo isso e o propósito do canal é justamente mostrar para as pessoas que elas podem, via administrativa, trabalhar sem a necessidade de demorar tanto tempo no judicial, né? Precisar de tantas coisas que antigamente se necessitava pela carência de documentos. Então a autarquia hoje, a gente tem que agradecer a melhoria com relação a isso, do investimento do governo com relação a isso, e facilitando, como você falou, a autodeclaração que você colocou, né? Vindo isso a ajudar aqueles que estão ali à necessidade de buscar o seu benefício. Porque eles, normalmente, quando a gente anda aí, a dificuldade com documentação é enorme deles. Porque eles não têm assim, esse cuidado e a orientação de poder fazer as coisas de forma correta, né? E muitas vezes são também orientados de forma errada, né? E é uma coisa que o propósito do canal é esse, é tentar esclarecer para eles a melhor forma dele conseguir buscar o teu benefício, entendeu? Então, de acertado aí nas suas colocações, a gente vê como tem melhorado a autarquia com relação a esse, ao servidor, a condição que ele consegue buscar, desculpa, ao servidor não, mas a pessoa que vai buscar o benefício, essa facilitação, entendeu? Mas, doutor Edivaldo, como é que o senhor vê isso no âmbito jurídico? Como é que é a dificuldade que a gente encontra nesse trabalho em si? Nesse aspecto, o que a gente tem encontrado, principalmente nas questões das análises que nos deparamos do juízo, que muitas das vezes já tem aquelas situações de ausência de documentos que não são tão robustos pela falta de um conhecimento que no percurso da vida que eles têm ali no plantio, naquela convivência simples, por não terem tido a orientação dessa documentação que começa com essa apresentação toda desde a parte administrativa, e quando chega esse ponto de um indeferimento pela carência de informações, de inícios de provas, e que a gente tem que trazer essa discussão dentro do âmbito jurídico para uma análise do magistrado, nós também nos deparamos com essa dificuldade pela escassez de provas, que às vezes são grandes, o que na maioria das vezes esse indivíduo, quando ao procurar um advogado para essa suposta concessão, ele na maioria das vezes o que ele tem em suas mãos, às vezes é uma ficha de cadastro no sindicato, quando muito é uma ficha ambulatorial, às vezes registros de matrícula de criança, e que na certidão de casamento ou de nascimento, às vezes isso passou despercebido, isso faltou a informação. E o que acontece? Tentamos trabalhar com o que temos, apesar que fica notório pela vida, pela convivência que eles têm naquela região, os amigos e as pessoas que também trabalham com ele naquele mesmo labor, que tem terras que são doadas para eles e que muitas das vezes eles conseguem o documento do dono da terra, porque já são situações que eles recebem uma permissão para trabalhar. E o que acontece? A gente consegue
colher todas essas pequenas provas que ainda tem, e nenhuma análise jurídica, o que se depara, que o juízo vai fazer quando dá oitiva, quando vai colher as informações, o que encontramos dentro disso, por situações reais que nós já tivemos no escritório, de pessoas que, mesmo na análise judicial, o que tem ocorrido na maioria das vezes, de pessoas que a gente tem conhecimento que realmente ele é um trabalhador, que é um senhor, uma senhorinha que viveram a vida inteira ali naquela situação rural ou pesqueira, e que pela falta de instrução não tiveram os documentos robustos que seriam necessários para esclarecer que eles sempre viveram naquela atividade. Pois bem, na análise do juízo, que eles fazem uma análise que eles costumam fazer a inspeção nas mãos do autor ou da autora, eles, na maioria das vezes, por não identificar as informações que eles precisam, com calosidade, ou por algo que tenha que ficar na pele, a exposição do sol que ter queimado a pele, eles desconsideram aquela quantidade de documentos que deveriam ser para eles o ponto principal, porque são documentos lídimos. Porque passa uma análise subjetiva, né? Subjetiva. Porque hoje em dia o nosso trabalhador rural, ele já não tem essa pele, então que ele já usa hoje justamente uma aplicação, ele já usa equipamentos dele já de tem segurança. Equipamentos de segurança para isso. Justamente. Então, não deve ser colocada nessa situação como uma preponderância para a questão de uma concessão do reconhecimento de uma atividade. Verdade, Paulo, porque o que a gente, nas nossas muitas discussões que temos trazido, existe a ausência do magistrado no aspecto da especialidade clínica para essa análise. Porque o conhecimento mais aprofundado. Da questão rural. Né? Isso. Como ele vai ter essa condição de fazer uma análise na pele da pessoa, né, tanto nas mãos ou no rosto, porque, a princípio, ele não é um profissional da área da saúde. Né? Para que trouxesse essa condição, ele sendo um especialista dentro dessa situação, para aprovar ou reprovar pela leitura que ele faz ao toque nas mãos do requerente. E desconsiderar aquelas provas que existem ali, tão somente porque não tem a quantidade de calos. Então, assim, o senhor fala, doutor Edivaldo, que existe uma dificuldade do juízo em si, entendeu? Da parte jurídica em si, você levando para o âmbito judiciário, de conseguir detectar tudo isso que o senhor veio mostrando, tá? Então, assim, aí eu passo de novo, agora passo a palavra para a doutora. Qual a dificuldade que a senhora enxerga, doutora, com isso que a Paula colocou, da condição, porque tem um robô que faz com que isso trabalhe e ajude no processo? Qual a sua visão com relação a isso? Eu acredito da importância de trazer um processo administrativo, desde logo, bem mais elaborado, para que o benefício dessas pessoas sejam concedido ali, naquele momento. Por quê? Caso não aconteça, quando chega ao judicial, se torna melhor para que ocorra a procedência em sentença. E até mesmo numa audiência, fique ali mostrado documentos, como por exemplo, que muitas vezes eles não imaginam que um CAD único, que eles vão ali fazer a inscrição, é um documento ratificador, porque ele vai ali mostrar que ele vai colocar lá, dizer eu sou agricultor, então ele declarou que ele é agricultor. Sim. Desde logo. Uma certidão de nascimento de um filho que ele vai registrar, que ele coloca ali que ele é agricultor. Então, são documentos públicos que vão ter uma eficácia probatória desde o administrativo para que ele consiga o benefício. Bem colocado para a senhora. Então, a gente volta a dizer o seguinte, a importância dessa, como a Paula colocou,
como Edivaldo e a senhora está colocando. A importância daqueles que estão nos ouvindo, de saber que documentos facilitam a possibilidade de buscar eles, buscar o seu benefício. O entendimento que esse canal está tentando trazer para eles, é demonstrar, e isso que ele pode, de qualquer forma, como a senhora disse, bem elaborado, bem colocado, fazendo aquilo que a Paula falou, buscando órgãos competentes para que você vá lá e mostre que você trabalha com relação àquilo, facilita a vida da pessoa que está como agricultor. Então, assim, Paula, você que vive o dia a dia, que você convive com isso, o que seria para eles a facilidade? Quais seriam os meios mais fáceis daquele cara que não tem? Se coloque lá no lugar de vocês convivem isso, né? Até porque você deve ter circulado somos 102 municípios, são 102 municípios, você deve ter circulado com relação ao INSS. Assim, o que é que você vê nessa dificuldade que ele tem? O cara que não tem internet, o cara que não tem, tá lá, o rurícola, como é que fica? Trabalhava diretamente com benefício, eu tinha muita essa dificuldade. Que aqui a gente pode colocar como ponto principal, como a doutora colocou, primeiro, a informação em todo e qualquer documento que ele tenha como agricultor. Guardar as notas, né? As notas da compra daquele material que ele faz para o cultivo daquela determinada coisa que ele faz. Se for cultivo, se for pescador, para pesca, né? Comprei uma pá, comprei um inseticida, eu tenho essa documentação. Por que a importância disso? E está registrado nos órgãos oficiais, né? A DGP, né? Tá no Ministério da Agricultura, ter esses registros nos órgãos oficiais quanto ao exercício daquela atividade. Porque a gente precisa ver o quê? A valoração da prova. Hoje a IN 128 prevê o quê? Que cada prova, em regra, ela tem um tempo de 7 anos e meio. Então, se eu tenho um indício de prova, eu estou aqui contando 7 anos e meio. 7 anos e meio é metade da carência, do período de carência para uma aposentadoria por idade. Então, licença. Entendeu? Então, a senhora está dizendo que eu, com 15 anos de comprovação dentro da área rural, eu consigo benefício. Sim, em regra, se você estiver exercendo atividade, sim. Então Entendi. você pode ter apenas 2 provas, né? Você pode ter 2 provas e ela fechar 15 anos. Então o que é importante? Na declaração, não omita informação. Informe se você já trabalhou urbano, porque existe o período da safra e da entre safra, e às vezes aquela pessoa é obrigada a migrar para trabalhar no urbano naquele período para poder sustentar a família. É possível? Anualmente um prazo de 120 dias. Tirou esses 120 dias, não vai desqualificá-lo como trabalhador rural. Ah, doutor, mas foi mais do que 120 dias. Beleza, vamos fazer o seguinte, o que é que você tem depois de 120, depois de 2 anos, 1 ano, 3 anos, que comprova que você retornou? Né? Então é uma linha do tempo que você vai fazer para poder você conseguir fazer prova desse tempo que você precisa. Outra coisa importante é a questão da lei do tempo do ato, né? Essa situação hoje que é obrigatória, né, a autodeclaração em algumas situações específicas, ela vem de uma obrigatoriedade de uma parte da lei para cá, né, de 2008 para cá. O que é anterior, ele vai ser comprovado na forma da legislação anterior. Entendi. Né? Que não necessita, às vezes, de tanta coisa. Então, eu posso ter um tempo lá atrás, né, de 15 anos, de 12 anos, de 13 anos, não está exercendo agora uma atividade rural, mas vamos dizer que eu tenho já 65 anos, eu posso ter uma aposentadoria híbrida, né? O homem tem 65 anos, e aí ele voltar aqui, fazer o pagamento de um coisa e a gente conseguir juntar esse tempo lá de trás que foi comprovado de uma forma melhor com a aposentadoria híbrida. E a importância de quê? Utilizar um meio administrativo que poucas pessoas utilizam, não sei se é a resistência, e no próprio requerimento fazer, é o da justificação administrativa. O que é que diz a justificação administrativa? Eu tenho um indício de prova. Se eu tiver lá um indício de prova, tiver uma metade de indício de prova, hoje estiver na condição de rural, não tive tempo trabalhado urbano, ou se tive, foi dentro dos períodos classificados, extraído tudo isso com a justificação administrativa, eu posso chegar a completar esse período de benefício. Então, os indícios de provas, né, e a justificação administrativa é um meio
cabível. E o registro de cada profissional junto aos seus órgãos, né, que realmente é necessário, né? No CAFI, né? Você sabe disso, tem o CAFI, né? O Ministério do Desenvolvimento da Agricultura, né? O pescador artesanal, junto, apesar de hoje a gente não ter a questão da valoração da declaração de sindicato, né? Disso, mas de qualquer maneira demonstrar ali um indíciozinho de prova que você tem o registro do sindicato, que você teve o registro do sindicato, que você contribuiu para o sindicato lá atrás. Isso são elementos que podem não servir de prova, mas são elementos complementares para dentro desse ambiente, desse tempo probante, se consiga realmente comprovar que ele fez a carência para aquele benefício. Ou todo rural, ou de repente uma aposentadoria híbrida, né? Um benefício híbrido. Para aquela pessoa que não tem o esclarecimento, vamos lá, me perdoe a questão do esclarecimento. Eu falo porque às vezes é a distância, tá? Mas não querendo denegrir. Mas aquele que não tem o esclarecimento, a senhora me fala que se ele é verdadeiro com relação ao seu trabalho, mesmo que as entre-safras, que ele saia dali, que ele trabalhe, mas que ele demonstre que tem uma veracidade em tudo que ele está fazendo, a possibilidade da aceitação junto ao INSS, a entidade, é muito maior. Muito maior. Entendi. Se você tem, eu tenho um veículo. Esse rapaz aqui tem um veículo. Demonstre que aquele veículo ele é utilizado para você ir para o seu percurso de trabalho, porque você mora aqui, falando das limitações, você mora no município ou no município vizinho, porque não vai descaracterizar até esse limite do município vizinho. Você tem uma caçamba, mas a caçamba é necessária para você levar o material para aquilo da terra, né? Então vamos comprovar fazer que essa houve correlação com o trabalho rural. Correlação com o trabalho rural. E uma coisa muito importante também, gente, a grande maioria das pessoas que trabalham no rural, ela vem de uma família efetivamente rural. Então, vamos ver, quem é a composição do grupo familiar? Tem todo um histórico, né? Quem é a composição? Mãe, pai, cônjuge e filhos, não é isso? Menores. Então, peraí, eu sou solteira, eu posso usar o documento lá do meu pai. Ele já está aposentado, desarquiva aí, traz aqui essa documentação. Poucas pessoas fazem isso. Né? Você pode estar morando fora, mas você continua fazendo parte daquele grupo familiar. Nós tivemos um caso assim, entendeu? Muito interessante, né? doutor. Exatamente. Você é companheiro. Teu companheiro está ali, ele já se aposentou rural, ele já teve uma situação específica. Busca lá a documentação dele, vai servir, né? Lógico, você deve ter a sua, mas há casos que é possível você conceder, que é possível você, o INSS conceder, talvez a Justiça conceder, com o documento exatamente do seu companheiro. Né? Ela não estava lá na lavoura, mas ela estava ajudando, ela estava colhendo, ela estava debulhando ali o feijão, ela estava na lavagem, ela estava fazendo parte do processo, porque diz o quê? É um regime de economia familiar, as pessoas se colaboram mutuamente com a ajuda terceira. Então, essa é a importância de buscar documentos antigos e saber quem está orientando aquele segurado que está ali, aquela pessoa que trabalha, normalmente ele vai orientado por alguém, um amigo, um parente, alguma coisa, é ter esse conhecimento de buscar. Me diga aí, o que é que você tem? Quem trabalhou na época da terra? De quem é essa terra? A terra foi do meu avô, do meu tio, do meu pai. Então vamos buscar lá essa escritura para verificar e fazer esse elo mostrando que essa terra aqui foi do seu avô, né? E passou aqui para o seu pai. Mas eu nunca fiz esse contrato de comodato. Tudo bem, o contrato de comodato ou outros contratos, ele precisa ser contemporâneo. Mas faça, mesmo extemporâneo, mas faça. Por quê? Não é importante em si você comprovar como você exerceu em si aquela terra, porque tem outros documentos complementares. Sim. Mas é importante comprovar que você realmente exerceu a atividade. O foco é o exercício da atividade. Né? Então, a gente precisa utilizar de todos esses elementos que às vezes são poucos explorados, né? Que é buscar alguém da família que já tenha tido e que você pode arraigar essas provas para poder juntar a esse segurado e orientar sempre a toda a população que a gente orienta. Nós somos canais orientadores de todo mundo, né? Orientar toda a população que, mesmo que não tenha sido feito na época certa, faça agora. Dentro do sistema e vamos fazer o registro, a DGP, esse esclarecimento para essas pessoas, né? Exatamente, o esclarecimento para as pessoas. Vamos fazer os registros. Por quê? Hoje não está valendo, mas daqui a 12 meses, se eu precisar de um benefício auxílio-doença, eu já tenho aquele registro ali. E buscar o quê? Documento dos seus parentes. Quando eu falo parentes, família, aquela que faz parte
dessa composição. Por quê? A pessoa que trabalha no rural como pescador é porque ele vem de uma descendência de famílias de pescadores e de segurados especiais. Isso. Então, há a possibilidade da gente conseguir, certo, retirar dali uma mínima informação que seja pelo menos um indício de prova para uma justificação administrativa. O bom é o senhor ter colocado nesse aspecto, porque, por exemplo, nós tivemos em 2010 uma catástrofe, né, no nosso estado, onde vários municípios foram acometidos com uma chuva e ficaram sobre água, né? Vamos lá, o município de Branquinha, ele acabou, tá? E hoje é em cima, porque lá só tinha água. Matriz de Camaragibe, União dos Palmares, teve problema com o cartório, e outros municípios, Laje, né? Estou citando alguns que estão vindo na minha cabeça. Então o que acontece? Esse pessoal que está ali, que teve a cheia, teve toda uma história, com essa ideia que a senhora colocou dos documentos, ele também recebeu. Ele foi agraciado pelo governo quando teve a parte dele que foi lesada. Então ele tem um documento ali, a senhora colocando, que se ele buscar que tem o município dele, teve uma cheia, os documentos foram embora. Certo? Sim. Mas ele puder receber, força maior, fiz isso, força maior. Registro então, do bombeiro, toda a documentação que houve, né? Se foi um incêndio, perda, se foi. Né? Se teve essa perda se por conta teve de uma essa perda de documentação por causa da catástrofe, catástrofe, então existem motivos supervenientes, que seja de força maior ou seja de caso fortuito, para se justificar que aquela documentação que ele tem hoje não é uma documentação lá anterior. Bem colocado. Que carece para a questão de uma justificação bem administrativa buscar de outros elementos. O que a gente vê sempre dentro dessa situação que Paula acabou de trazer com muita precisão, até porque isso falta para essas pessoas que, nesse primeiro contato que vai ter diretamente com a autarquia, com o INSS, que elas deixam de ter todo esse levantamento de documentos, de ter esse critério, de ter todas as informações organizada, de todas as provas que ela teria que trazer, tão somente porque as pessoas com quem elas buscaram a orientação foram pessoas que também são desprovidas do conhecimento. Entendi. E que essa situação que chegaria tão, vou usar um termo assim, mastigado, tão claro, teria que ser, muitas das vezes, através de uma pessoa da área jurídica, que já chegaria para eles, até mesmo no âmbito administrativo, apesar que não há necessidade de um advogado para essa busca diretamente ao INSS. Bastaria tão somente as pessoas procurarem ter essa informação que foi, nesse momento, exposto, e buscarem agora de forma mais objetiva o INSS com a documentação toda ela pronta, clara e sem haver a necessidade de um causídico. Porém... Importante, doutor. Deixa eu só lhe interromper um pouquinho. Importante o senhor ter colocado aí, porque o intuito do Café Social é justamente mostrar para vocês que são pessoas que estão buscando o seu direito, tá? Através da Mãos do Mundo, que é um instituto sem fins lucrativos, ele está abrindo espaço, inclusive com a vinda de uma servidora e outros servidores que vão poder atender em alguns municípios, que eles possam lá buscar esse esclarecimento, para que ele não precise do advogado para que ele possa fazer isso. Sim. De forma gratuita, sem a necessidade. O Programa de Educação Previdenciária. Que ótimo. Ser solicitado, né, a autarquia previdenciária, que uma ótimo. Palestra em determinados municípios, em determinados lugares, exatamente a fim de esclarecer, né, nos sindicatos, nas comunidades, sim, sim. né, quais são as minúcias que podem ser apresentadas administrativamente, quais são as nuances para que facilite aí o acesso desse segurado e o reconhecimento desse direito. E o interessante, que vai ser uma das convidadas para o nosso canal, nossa bate-papo, Cibele Moura, a deputada, ela é muito preocupada com essa causa, tá? Leonan, deputado Leonan, Alexandre Aires, que está com autismo, buscando isso para as pessoas, entendeu? Via o irmão, que é prefeito de Marechal Deodoro. Então, assim, tem pessoas na política que estão preocupados com essa questão do esclarecimento, tá? Para que eles possam
também ali buscar os seus direitos, como o senhor tinha colocado, sem a necessidade muitas vezes, porque ele não tem condição. O cara não tem condições nenhuma. Às vezes ele não tem condições nem de pegar o ônibus para ir até um certo local, porque é uma agricultura familiar, como vocês colocaram. E assim, não é só a questão do benefício rural, é a questão como um todo. A previdência social, seja ela uma previdência pública ou uma previdência particular, é notoriamente que em determinado momento da sua vida, seja por um motivo de doença, seja por um motivo de idade avançada, seja por situações atípicas que aconteceram na sua vida, como a morte de alguém, você vai necessitar de um instituto de previdência, né? Seja ela a social, seja ela uma previdência pública, seja ela uma de caráter estadual ou municipal. Então, a necessidade da previdência ela vai existir em algum momento, ou seja, é o último, e para essas pessoas mais carentes, é o último recurso a ser buscado quando você não consegue mais exercer uma atividade que garanta a sua subsistência e a subsistência da sua família, né? E, em especial, aqui, como a gente colocou em pauta, o segurado especial, que é um segurado que ele ganha o mínimo possível, inclusive vai ser, em regra vai ser o salário mínimo para poder sustentar ali a sua família, se manter na ação de dignidade, que é aquilo que a Constituição prevê, que todo mundo tem o direito de se manter em dignidade e ter uma coisa. O que eu fico, às vezes, um pouco triste com tudo isso é quando não se explora, quando não consegue ir buscar, seja o administrativo, seja o judicial, que é um direito do cidadão buscar o judicial, ele às vezes trabalhar 15, 20 anos numa área rural e ter que se satisfazer ali com o benefício LOAS. Isso mexe, é o mesmo salário, mas isso mexe com o emocional de um cidadão que trabalhou a vida toda ali dedicada a uma agricultura. Então, mas aqui tem um jeitinho, então vamos botar aqui o LOAS, já que não conseguiu. Não, gente, vamos tentar ao máximo conseguir comprovar aquilo que ele realmente trabalhou. Tem gente que não trabalhou, mente. Tem, em todas as áreas vai existir isso, né? Mas aquele que trabalhou e aquele que tem o seu trabalho, foi o seu trabalho voltado para a agricultura, voltado para a pesca, ele precisa ter esse reconhecimento para o benefício, também por uma questão social, também por uma questão mental, por uma questão dele se sentir parte da sociedade. Por então essa é uma concepção muito maior do que apenas a concessão de um benefício. É a concessão de um direito social que faz ele se sentir dentro da sociedade, porque ele trabalhou para ter direito àquilo. Por isso a importância também de cada vez mais divulgar, né, todos esses documentos, para que eles possam perceber como eles podem chegar lá. Sim, é verdade, lógico. Exatamente. Perceber. Fazer uma divulgação maior. A gente tem aí no artigo da Instrução sobre o Mercado 119, são mais de 30 documentos, que é um rol exemplificativo. Né? Mas que às vezes, se eu ler um documento daquele, a pessoa que estiver na minha frente não vai saber. Eu tenho que entregar explicar tudo. Ele, olha, sim, mas aquele documento, a senhora foi casada lá no civil, foi casada no religioso também, vai lá na tua paróquia, vai lá procurar o teu padre, o teu coisa, vê lá se a senhora botou lá naquele documento como traz ele pra cá, né, esse documentozinho que a senhora fez uma procuração não para alguém, que a senhora passou para resolver algum problema seu e lá tem um nomezinho, eita, tem uma procuração velha que eu fiz realmente lá. Então a gente precisa falar a língua. Não adianta você falar, ter uma falácia com uma linguagem bonita que aquela pessoa não vai compreender. Ser compreensível e você conseguir falar e alcançar o outro é você perceber do que ele precisa e falar na linguagem dele para que se torne claro essa informação. Verdade. Então, a gama de documentos é muito grande. Eu acho que o que falta é exatamente isso. É essa minúcia na explicação do entendimento de que esse trabalhador rural precisa, até porque ele às vezes sente vergonha de dizer que não sabe, né? De a gente passar para ele para que ele possa ir em busca dessa documentação. Muitas vezes, se você perguntar a ele, se chegar para ele e dizer assim, traga a sua CTPS. Não sabe. Ele não vai saber nunca o que é CTPS para ele. E então, outro ponto importante, viu, Eluzinho? Sem atrapalhar, e já atrapalhou. Lógico. Outro ponto importante mesmo busque documentação, mesmo daquele que não tem o direito hoje. Porque ele não tem o direito hoje, mas ele vai precisar ter o direito amanhã. Então, oriente, pergunte e explore para que ele já consiga fazer o registro nesses órgãos competentes, né? Que ele já possa no CadÚnic ir lá fazer a retificação do CadÚnic, informar que ele era o agricultor, procura o sindicato, né? Procura o Tribunal Eleitoral, fazer a modificação e tá lá
onde você mora, e está lá Você é a profissão agricultor. de agricultor, né? Então, todos esses meios hoje são meios suficientes que podem ter essas informações. A gente tem várias situações Testemunha, né? testemunhos, exatamente. Que eles são em Amiga. audiência de algum colega rural e não imaginam que aquilo ali é uma prova que ele vai poder Sim. utilizar para E ele não mesmo. faz essa busca do documento da família, do pai, da mãe, de alguma coisa. Então, mesmo aquele que hoje não tem direito, é necessário que ele tenha aí a sua pastinha e que a gente vá orientando para que, no momento que ele precise, ele esteja realmente Aí eu faço uma pergunta. robustamente documentado. Aí eu faço uma pergunta a você, doutora. E a testemunha? E a testemunha do cara que judicializou? Como seria para ele essa testemunha? Porque, por exemplo, uma coisa é eu ter, como foi dito pela Paula, tá? Eu preciso de provas contundentes, certo? Eu não consegui mais na via administrativa, eu vou judicializar. Então, se eu vou judicializar, o que eu estou entendendo aqui é que existe uma necessidade maior de buscar isso. Então, assim, a testemunha, onde fica essa testemunha? A testemunha, ela não pode ser o único meio de prova Certo. para chegar lá e conseguir a concessão daquele benefício, mas ela é um meio, um dos meios. Então é importante buscar pessoas que realmente estão ali convivendo, conviveram com aquele agricultor, um vizinho de terra, uma pessoa ligada a esse meio dele, para que quando ele chegue lá ele possa falar com segurança informações que estão relacionadas à atividade rural. Ótimo. No INSS como é? Hoje em dia não se utiliza mais, né? Certo. Depois da autodeclaração, Certo. não há mais essa questão da testemunha. Exatamente por quê? Porque passava o servidor, eu acredito que a ideia da questão da legislação é passar ao servidor, ele ter o direito de fazer uma análise subjetiva. Entendi. Né? É uma análise subjetiva. Mas, de antemão e diante, apesar dos advogados estarem aqui, hoje eu acredito que é muito mais fácil ser concedido, com devida orientação, um benefício por cunho administrativo, pela via administrativa, do que da judicial. Porque a judicial há esse entendimento subjetivo. Uhum. Então, quando ainda tem tribunais, que a gente vê pelas decisões, que quando o segurado ele trabalhou no urbano, para ali, para o juiz, ele já descaracteriza Sim. ele. E aqui no administrativo não, Não. porque a instrução normativa, apesar dela não ter validade para os tribunais, que às vezes utilizam, mas assim, não é a lei em si, né? Mas a instrução normativa deve ser observada, certo? Essas normas internas, as portarias têm que ser observadas, e lá ele diz, né? Saiu do vínculo, foi para o urbano, foi 120 dias, descarte. Foi mais do que 120 dias, tem prova de que retornou à atividade, vai computar. Então, isso aí já está previsto. E quando você parte aí para o judicial, você tem se depara com essa barreira. Por isso a importância. A autarquia previdenciária, o INSS, é uma instituição muito importante de garantia desses direitos. E essa amplitude de reconhecimento, de situações específicas na instrução normativa, que é uma norma interna a ser observada pelo servidor, ela já garante, entendeu, algumas situações mais específicas que não vêm ainda sendo reconhecidas via judicial. Então, a importância de você esvaziar, esgotar, até que mesmo seja na fase recursal, porque tem os enunciados do CRPS, os enunciados da Junta de Recursos, né, as coisas da Junta de Recursos que já julgaram, né, os julgamentos reiterados que favorecem a isso. Então, vamos esgotar, eu digo sempre que o cliente, que a pessoa do cliente, que eu digo ao cliente externo do INSS, que é esse segurado carente, ele tem que utilizar de todos os meios inerentes a essa comprovação administrativa. Até para não se tornar lá na justiça uma coisa julgada. Aí eu já julguei isso aqui, não quero saber mais não. Né? Eu ia mencionar, isso que eu ia mencionar, porque como é importante você trazer esse administrativo e ser concedido ali, porque quando chega lá no judicial que não acontece a procedência do pedido, então fará coisa julgada, então terá que trazer no administrativo provas novas, né, para que chegue lá e tente ainda uma concessão desse benefício. E o que acontece muitas vezes? A extinção do processo sem resolução de mérito, porque já aconteceu uma coisa julgada. Então, é uma barreira que encontramos. Que a gente tem na esfera administrativa, após alguma análise de primeiro passo do INSS que ocorre
pela inteligência artificial. Sim, pelo robozinho, pelo como eu digo. robozinho, né? O que acontece? Quando a gente tende a permanecer naquela discussão no administrativo, a gente se depara com o tempo da análise do recurso, que está passando muitos meses. E que isso, o segurado que está querendo já uma resposta, ele fica inquieto com toda aquela espera. E muitas das vezes, quando está tendo o acompanhamento por um advogado, eles querem uma informação de se tem número de processo. E ainda que se explique que está em tramitação no INSS, para uma compreensão para eles compreenderem essa situação, fica um tanto difícil. Em dizer que está em fase de recurso e por que está há tantos meses que o INSS ainda não deu uma resposta, se apreciou, se já foi negado ou não, para que posterior a isso se tem que fazer um envio para a justiça. Para ele, esse tempo que o INSS leva hoje, porque antes até para uma resposta no recurso era bem menos. Né? Bem mais rápido. Bem mais rápido. Agora passa às vezes quase um ano. Já tivemos um caso quase um ano que vai chegar uma resposta. Mas eu digo que a Constituição, hoje eu não estou na linha de benefício, mas a Constituição de um processo administrativo com todos os elementos, ela, mesmo que ele seja indeferido, ele é o ideal, inclusive, na época que eu fazia análise de benefício, não vi nenhum advogado solicitando ali a justificação administrativa como eu tinha colocado aqui. Né? E às vezes assim, por que o servidor pediu o documento do filho que já é maior e casado, a certidão de nascimento? Indaga, não coloca. Gente, é solicitado porque ali pode ter, não vai ser uma prova, mas pode ter a profissão do pai ou da mãe que não foi colocado lá naquele filho lá de trás, mas está nos outros filhos que não fazem parte da composição familiar, mas é o mesmo pai e a mesma mãe, vai ter aquele indício lá de prova para isso. Então, essa formação do processo, né, com um requerimento onde ali simplifica todos, seja através do advogado ou o próprio segurado. Acho que isso aí, inclusive, os sindicatos que orientam, que fazem isso, que acompanham, deveriam fazer esse trabalho junto, né, aos seus aí associados, não só associados, mas todos aqueles que fazem parte ali daquele município nesse sentido. Fazer um requerimento, informando o que tem, o que não tem, explorando essa documentação. E mesmo assim esse pedido for negado por um lapso ou um erro do colega na análise, é mais fácil que essa demanda, se vocês são da área jurídica precisarem ingressar judicialmente, que vocês tenham êxito, né? E esgotar pelo menos essa via administrativa, inclusive com o pedido da justificação, né? Porque a justificação é um direito que cabe e está lá previsto na legislação. Que bom. Então, para vocês que estão nos ouvindo, nós tivemos aqui um bom bate-papo, explicando um pouco. Tivemos a presença, lhe agradeço de antemão, Paula, por ter vindo, doutor Edivaldo, doutora Fabrícia, para que a gente mostre para vocês o caminho, a facilidade que tem, e que muitas vezes é a falta de informação. Então esse canal ele foi montado para vocês que não conseguem muitas vezes ter esse acesso, ter esse conhecimento, e de antemão eu lhe peço, Paula, que você venha outras vezes aqui, trazer seu conhecimento, trazer seus esclarecimentos. Isso é importante, porque você está lá dentro do órgão, você sabe como tramita aquilo ali. Então, assim, foi muito bom, grato pela sua presença. Obrigado, doutor Edivaldo. Obrigado, doutora Fabrícia. Entendeu? Então, eu só tenho a agradecer a vocês pela presença e que todos vocês que estão nos assistindo participem em outros lugares, vão ter outros episódios, vão ter outras pessoas convidadas que vão ter o conhecimento trazendo aqui para que esclareça mais as dúvidas. E muito obrigado a todos, obrigado a vocês, entendeu? Então, por hoje a gente fica por aqui. Muito obrigado.